A paz do Senhor, meus irmãos, tudo bom com vocês? Aqui quem vos fala é o pastor Marcos Vinícius e hoje nós estamos aqui em nosso mini curso de férias. Olha aí, mini curso de férias pela Escola de Jovens Pregadores. Algo que Deus colocou em meu coração para que você, aluno da Escola de Jovens Pregadores, e você que quer ser um aluno da Escola de Jovens Pregadores, não fique sem conteúdo durante esses períodos das férias. Eu estou vendo aqui para a gente falar sobre 3 temas. O primeiro tema é o tema que nós vamos abordar hoje, que é os escolhidos também erram. Para você que se intitula ser um escolhido de Deus, você precisa entender que você está sujeito a erros também. Outro tema que nós vamos falar também é sobre recolher o que sobrou. Uma das ordens de Jesus para os discípulos, e você vai ver que há uma revelação poderosa. E um outro tema que nós vamos trabalhar 3 temas, qual porta você escolhe? Existem várias portas na Bíblia Sagrada, mas existem 2 portas que você precisa escolher e a gente vai ver o texto. Mas hoje nós vamos falar sobre os escolhidos, baseado no texto de Levítico, capítulo de número 10. Eu sei que pela Escola de Jovens Pregadores nós vamos chegar na matéria de Levítico e pode ser que pode haver alguma reprise dessa aula, mas não tem importância. O importante é que durante as férias você está sendo assistido aí pela Escola de Jovens Pregadores. A primeira coisa que você precisa entender em Levítico capítulo 10 é que esse texto está falando acerca do fogo estranho que Nadab e Abiú ofereceram dentro do tabernáculo do Senhor. Uma coisa que você precisa entender é que quando Deus estabeleceu o tabernáculo, era porque o Senhor queria ficar mais próximo do seu povo. O povo tinha medo de quando eles viam Moisés entrando naquela nuvem, uma nuvem densa, uma nuvem escura, aonde trovejava, relampeava. O povo tinha medo e o povo chegou até uma certa feita a falar para Moisés, olha, não deixa o seu Deus falar com a gente não, porque a gente tem medo. Fala você, né? Não deixa com que o seu Deus fale com a gente não. Porque eles tinham medo, porque eles viam uma forma que Deus falava com Moisés naquele monte. Porém, o Senhor passa agora um projeto para Moisés, para que Moisés, junto com alguns ajudadores, venham construir o tabernáculo do Senhor. Tabernáculo vem de tabernacular. Tabernacular é estar próximo da presença de Deus. Porém, tudo nesse tabernáculo teria que ser santo. Tudo teria que ser santificado. E quando você vai para o livro de Levítico, o Senhor está escolhendo pessoas que são os chamados escolhidos que vão trabalhar em torno desse tabernáculo para o sacrifício, vão trabalhar em toda a logística desse tabernáculo. E para isso foi escolhido Arão. Lembra da vara de Arão que floresceu? Não só Arão foi escolhido, mas toda a casa de Arão também fora escolhido pelo Senhor Jesus. Sendo assim, se nós estamos falando de Nadab e Abiú, nós entendemos que Nadab e Abiú são também filhos de Arão. Se não só Arão foi escolhido, mas toda a casa de Arão fora escolhido, significa que Nadab e Abiú também eram escolhidos do Senhor para trabalhar no tabernáculo. Então, a primeira coisa que nós precisamos entender aqui nesse momento, nessa primeira parte da aula, é que nós estamos falando de escolhidos, daqueles que foram escolhidos para trabalhar no tabernáculo do Senhor. Só que existe mais ou menos 2 orientações do Senhor aqui. Tudo no tabernáculo era santo. Tudo no tabernáculo era santificado, mas 2 coisas que os escolhidos tinham que prestar muita atenção era com o fogo. Por isso que você vai ver lá em Levítico capítulo 6, versículo 13, que o fogo tem que arder continuamente sobre o altar e não pode se apagar. Então veja que essa era uma das instruções de Deus. E como que esse fogo iria acender? Era o Senhor que iria acender esse fogo. E uma vez que esse fogo caía do céu, e o fogo caindo do céu,
é um símbolo de aprovação de Deus. Então, no momento em que eles estão consagrando ali ao Senhor todo o tabernáculo, consagrando todos os utensílios, diante de uma brasa, desceu o fogo do céu, e uma vez que esse fogo do céu desce, ele não pode mais ser apagado. Então, aqui nós temos a primeira referência, é que esse fogo só pode ser acendido por Deus. E por mais que esse povo está andando pelo deserto, porque você sabe que esse povo ficou peregrinando pelo deserto durante 40 anos, esse povo tem que levar o fogo que Deus acendeu. Então, eles tinham um compartimento, né, uma caixinha, onde eles colocavam a brasa desse primeiro fogo que foi aceso por Deus, e aonde eles paravam, eles pegavam lenha e com a brasa do fogo que Deus acendeu, eles acendiam aquelas outras lenhas e assim sucessivamente. Então, essa é a ordem. Não pode ser outro fogo, tem que ser o fogo que Deus acendeu. Tá? E sobre o incensário que era colocado para dar um cheiro suave também na oferta, o incensário que era colocado, também esse incensário tinha que ser um incensário todo especial. Você vai ver isso lá em Êxodo capítulo 30. Eu até quero chamar sua atenção aqui para a gente ler. Êxodo capítulo 30, dos versículos 34, Êxodo capítulo 30, dos versículos 34 ao versículo de número 38. Olha o que diz aqui, ó, Êxodo capítulo 30, do versículo 34 ao versículo 38, diz assim, ó: E disse mais a Moisés: toma especiarias aromáticas, estoraque, onixa, gálbano, especiarias aromáticas, incenso puro, em igual proporção. Olha isso aqui, olha a orientação do Senhor para o incenso, tá? E disso fará um incenso, tá? Um perfume segundo a arte do perfumista, temperado, puro e santo. Então, não só aquele fogo que foi aceso por Deus era um fogo todo especial que só Deus poderia acender, nenhum outro homem poderia acender esse fogo, tá? Também o incenso tinha que ser puro, tinha que ser com as especificações que o Senhor ordenou para Moisés. Olha isso. Versículo de número 36. E uma parte dele moerás a pó, e porás diante do testemunho na tenda da congregação, onde eu virei a ti. Olha isso aqui. Coisas santíssimas vos será. Deus está falando, é santo, é coisa santíssima. Porém, o incenso que farei, conforme a composição, não farei para vós mesmos. Olha aqui o detalhe. Não fará incenso para você mesmo. Tem que ser o incenso que eu ordenei, tem que ser as especificações que eu ordenei, da forma que eu ordenei, tem que ser o cheiro que eu ordenei, porque é santo. Então, veja, o fogo não pode ser outro, tem que ser o fogo que Deus acendeu. E o incenso não pode ser outro, tem que ser o incenso da especificação, da forma que Deus orientou. Então, há duas coisas que precisa prestar atenção aqui. E os escolhidos do tabernáculo, para trabalhar no tabernáculo do Senhor, eles tinham que estar atentos às especificações que Deus acaba de dar para eles. Eles têm que estar atentos àquilo que Deus acabou de falar para eles cumprirem. Deus passa para Moisés, com certeza Moisés passa para Arão, e está sobre a responsabilidade de Arão passar para todos aqueles que trabalham na tenda da congregação ou no tabernáculo do Senhor. Mas uma coisa, quando a gente vai lá para Levítico capítulo 9, agora voltando lá no texto de Levítico, Levítico capítulo 9 vai contar um episódio um pouco estranho. Por quê? Porque se Arão ele é escolhido de Deus, assim como a Bíblia fala que a vara de Arão floresceu, não só Arão, mas toda a casa de Arão fora escolhido para trabalhar no tabernáculo do Senhor, mesmo Arão sendo escolhido por Deus, no capítulo 9, ele está consagrado diante da congregação, diante do povo, todos os utensílios do tabernáculo estão consagrados, ele ora, mas o fogo do céu não cai. E aqui vai uma pergunta, por que um escolhido, né, na hora de fazer os sinais e as maravilhas do Senhor acontecer,
esses sinais e maravilhas não acontecem? Porque nós estamos falando aqui de um escolhido. Nós não estamos falando aqui de um fanfarrão, nós estamos falando aqui de alguém que se acha escolhido, nós estamos falando aqui de alguém que se escolheu. Nós estamos falando de alguém que é escolhido por Deus. Gente, a vara de Arão, ela floresceu, mostrando para toda a congregação que ele era um escolhido de Deus para trabalhar em função do tabernáculo, para ser voz de Deus diante do povo. Então nós estamos falando de um escolhido que ora e os sinais não acontecem. Nós estamos falando de um escolhido que faz as funções do tabernáculo e os sinais não acontecem. Nós estamos falando de um escolhido que cumpre todas as funções, mas os sinais não acontecem. Pastor, por que o sinal não aconteceu na vida de Arão? Essa é uma forma de Deus mostrar para Arão. Arão, você pode até ser escolhido, mas você ainda vai depender de Moisés. Você pode até ser escolhido, mas você ainda vai depender do seu líder maior, que é Moisés. E agora vai aqui uma reflexão para você. Eu quero falar aqui de perto com você agora. Ó. Por mais que você é escolhido, não deixe de honrar a sua liderança, não. Por mais que você é escolhido, não deixe de honrar o seu pastor, não. Por mais que você é escolhido, não deixe de honrar aquele pela qual discipulou você, aquele pela qual honrou você em todo esse período que você está na caminhada da fé. Arão é escolhido, mas o fogo só desceu quando Moisés chegou. Essa é uma forma de Deus mostrar. Irmão, por mais que você prega, se você não estiver debaixo da cobertura espiritual do seu pastor, você não é nada. Por mais que você louva, se você não estiver debaixo da cobertura espiritual do seu líder, você não é nada. Por mais que você dar aula, por mais que você faz isso e aquilo, se você não estiver debaixo da cobertura espiritual do seu líder, nada vai acontecer. No capítulo 9 do livro de Levítico, fala isso, capítulo 9, acompanhe comigo, capítulo 9, versículo 23 e 24. Olha aqui, versículo de número 23 diz assim, ó, e entraram Moisés e Arão na tenda da congregação. Está vendo agora? Entraram Moisés e Arão na tenda da congregação. Saíram e abençoaram ao povo. E a glória do Senhor apareceu ao povo. Porque o fogo saiu de diante do Senhor e consumiu o holocausto e a gordura sobre o altar. E vendo, o que vendo todo o povo, jubilaram e caíram sobre as suas faces. Se você vê episódios antes, quando ele está orando, o fogo não cai. Mas quando Moisés entra junto com ele na tenda da congregação, é aí que o fogo cai. Mostrando para mim e para você que nós podemos até ser escolhidos, mas se nós não tivermos debaixo da cobertura espiritual da nossa liderança, e escolhido, não vai dar certo. Quero falar de perto com você, escolhido. Se você não estiver debaixo da cobertura espiritual do seu pastor, não vai dar certo. Não adianta você falar que a sua habilidade está no pregar, está no cantar, está no falar, está no discipular, se você não estiver debaixo da cobertura espiritual do seu líder. Ah, mas eu sou escolhido. Sim, mas você está debaixo da cobertura espiritual do seu líder? Ah, mas eu canto bem. Tudo bem? Está debaixo da cobertura espiritual do seu líder? Ah, mas eu sou um bom professor de teologia. Está debaixo da cobertura espiritual do seu líder? Ei, Arão, sem Moisés, o fogo não desce. Você pode ser tudo, Arão, mas sem Moisés, o fogo não cai. Então entenda que por mais que você é escolhido, você não pode cometer erros. O escolhido, entenda, escolhido, que diante da cobertura espiritual do seu líder, haverá sinais de Deus. Diante da cobertura espiritual do seu líder, haverá resposta de Deus. Diante da cobertura espiritual do seu líder, haverá sinais de Deus sobre o seu ministério. Só que uma coisa que essa turma dos escolhidos precisava entender é sobre as coisas santificadas do Senhor. Tá? Nadab e Abiú, no capítulo de número 10, porque, veja, enquanto no capítulo de número 9, Arão orou e o fogo não caiu, o fogo só foi cair quando Moisés chegou, os estudiosos dizem que houve uma revolta no coração de Nadab e Abiú. Por quê? Olha a revolta de Nadab e Abiú. Lembra que Nadab e Abiú são filhos de Arão,
também escolhidos para o ministério. Então nós estamos falando da turma dos escolhidos. Você pode até intitular isso, é a turma dos escolhidos. Porém, você precisa entender que os escolhidos também falham, também erram. Porque olha o erro de Nadab e Abiú. Diz os estudiosos que há uma revolta dentro do coração desses dois por ver que o pai deles, sendo escolhidos, orou e o fogo não caiu. Então, na cabeça de Nadab e Abiú, o que eles estão pensando? Como pode? Meu pai é um escolhido. A vara de Arão floresceu. Se ele é um escolhido, por que ele orou e o fogo não caiu? Ah, não, nós temos que provar para essa congregação que a gente não depende de cobertura espiritual de Moisés nenhum. Olha a mente dos escolhidos. Ah, nós temos que provar para a congregação que nós não estamos debaixo de cobertura espiritual de Moisés, coisa nenhuma. Vamos lá e vamos nós mesmos oferecer fogo dentro da tenda da congregação ou no tabernáculo do Senhor. E aí você vê todo o enredo e toda a história que vai discorrendo em torno da Bíblia Sagrada. Vamos ler Levítico capítulo 10? Olha o que diz aqui, ó. E os filhos de Arão, você pode até colocar aí, né, marcado aí, espero que você esteja com a sua caneta, com o seu caderno de anotação, você pode até marcar assim, ó, e os escolhidos. Nessa frase que está escrito assim, ó, e os filhos de Arão, você marca assim, ó, e os escolhidos. Por quê? Porque eles também são escolhidos. E os escolhidos, Nadab e Abiú, olha o que eles estão fazendo aqui, ó, detalhe. Tomaram cada um o seu incensário. Não sei se você percebeu, existe algum erro aqui? Quando Deus falou do incensário, Deus falou, não tome incensário para ti. Lembra do texto que eu li aqui, lá em Êxodo? No livro do Êxodo, capítulo de número 30, no livro do Êxodo, capítulo de número 30, do 34 ao 38, a ordem do Senhor é, não tome incensário para ti. Por quê? Porque Deus quer que faça toda a composição ali do tabernáculo, todo o serviço do tabernáculo, Deus quer que eles façam com o incensário original. Deus quer que eles façam com a composição original. Mas aqui começa o erro. Os escolhidos achando que eles podiam tomar algo para si próprio, sendo que eles não poderiam fazer isso. É uma ordem do Senhor. O Senhor falou, não tome para si incensário, porque eu quero que use esse. É o incensário que eu estabeleci. É o incensário que eu ortoguei. É o incensário que eu santifiquei. É um incensário que eu coloquei diante de Moisés e falei, é esse que eu quero que usa. Mas eles estão tomando cada um para si um incensário. Olha isso, irmãos. Aqui começou o erro. Na tentativa de provar que eles são os escolhidos, eles esquecem uma ordenança do Senhor. Na tentativa de mostrar que eles são bons, eles esquecem a ordenança do Senhor. Na tentativa de mostrar que eles podem, que eles fazem, que eles são, eles esquecem da ordenança do Senhor. Vamos continuar lendo aqui, vamos discorrer mais o texto aqui, ó. Olha o que diz. Tomaram cada um o seu incensário, já começou errado aqui, e puseram neles fogo. Gente, puseram no incensário fogo. Olha aí, ó. E colocaram incenso sobre ele e ofereceram fogo estranho perante o Senhor, o que não lhes ordenara. Então veja aqui, dois erros. Incensário, que não era o incensário que Deus ordenou, e o fogo, que não era o fogo que Deus acendeu. Então imagine a cena, eles estão entrando dentro do santuário. Só que eles estão entrando com um fogo que Deus não tinha acendido, com uma brasa deles. É um fogo deles que eles acenderam, querendo mostrar que, o fogo que eu acendo também é um fogo que Deus ordena. O fogo que eu acendo também é um fogo que Deus autoriza. O fogo que eu acendo também é um fogo que Deus age, sendo que não, Deus tinha já ordenado. Era o fogo que ele tinha acendido. Esse fogo não podia se apagar. Todos os outros fogos que iriam se acender tinham que ser acesos com o fogo que Deus acendeu, não o fogo que qualquer outro acendeu.
não o fogo que qualquer outras pessoas acenderam. Então aqui está o erro de Nadab e Abiú, em tentar provar que eles são escolhidos, em tentar provar que eles são bons, eles esquecem da ordenança do Senhor. E deixa eu te dizer uma coisa, você precisa entender isso aqui. Para de ficar tentando para as pessoas, ou para de ficar tentando provar para as pessoas que você é bom. Para de ficar tentando provar para as pessoas que você é expert, que você faz. Não, porque eu tenho que provar que eu prego, porque eu tenho que provar que eu canto, porque eu tenho que provar que eu sou, porque eu tenho que provar que Deus fala comigo, porque eu tenho que provar que Deus revela, porque eu tenho que provar que Deus faz. E nessa tentativa assídua que você está fazendo de tentar provar que você é aquilo que você não é, pode ser que você está desagradando a Deus. Vou falar de perto aqui com você, Pare com isso. Você não precisa provar nada para ninguém. Lembra de Jesus, quando foi questionado por João Batista? Uma certa feita, Jesus foi questionado por João Batista se ele era realmente o escolhido, o Messias, se ele era realmente o Jesus, o enviado de Deus. Sabe o que Jesus mandou dizer para João Batista? Vai lá, mostra para ele aquilo que eu faço. Eu não preciso provar nada para João Batista. Mostra para ele que o cego está vendo, que os paralíticos estão andando, que os surdos estão ouvindo. Mostra para ele só os sinais, porque eu não preciso ir até onde João Batista está para provar quem eu sou. Ei, naquele dia do grande batismo, você lembra no dia em que João Batista batizou o próprio Jesus Cristo? Ei, uma voz veio do céu dizendo: esse é o meu filho, a quem eu tenho prazer. O próprio Deus já tinha provado que Jesus era o escolhido. Jesus não precisa provar nada. Se Deus já falou que você não precisa provar nada para ninguém. Se Deus já falou que você faz, você não precisa provar nada para ninguém. Se Deus já falou que através da sua vida muitas pessoas vão se chegar ao reino, você não precisa provar nada para ninguém. Na tentativa, os escolhidos estão errando aonde aqui, pastor? Os escolhidos estão errando na tentativa de provar aquilo que eles são, sendo que não precisa provar. Nadab e Abiú, você não precisa provar que você é um escolhido. Se Deus já escolheu Arão e toda a casa de Arão, descansa o seu coração. Mas a congregação não vai confiar em mim. Descansa o seu coração. Mas se eu não provar para a igreja que eu oro, ninguém vai confiar em mim. Descansa o seu coração. Mas se eu não provar para o irmão que eu tenho o dom da cura, o dom da revelação, ninguém vai confiar em mim. Descansa o seu coração. Só não tenta provar aquilo que você não é, não, porque talvez isso vai desagradar a Deus. E outro detalhe importante para a gente terminar a aula de hoje aqui. Essa é a primeira aula do nosso curso de férias, tá? Outro detalhe importante. Então, a primeira coisa que você precisa entender sobre isso, eles usam uma brasa, escreve isso, eles usaram uma brasa de outro fogo, que não era o fogo que Deus acendeu, e cada um tem o seu próprio incensário. Ou seja, esse incensário não é um incensário da qual Deus ordenou para Moisés lá em Êxodo. Esse é um incensário próprio. Eles manipularam os seus próprios incensários. Aí está escrito aqui, você vai ter esse PDF aí também. Está escrito assim, essa era uma forma de mostrar para o povo que eles eram espirituais, que eles eram bons, que por eles serem filhos de Arão, eles acharam que podiam fazer o que queriam na casa de Deus. Olha que soberba no coração desses dois. Eles viram o pai dependendo de Moisés para o fogo cair no capítulo 9. E agora eles estão arrumando uma forma de mostrar para toda a congregação que eles não dependem de ninguém. Gente, nós somos dependentes de Deus, nós dependemos da mão de Deus, nós dependemos do nosso líder, sim, nós dependemos da mão espiritual do nosso líder sobre as nossas vidas. Lembra de Moisés? Moisés, enquanto as mãos dele estavam erguidas, o povo prosperava na guerra. Quando a mão dele abaixava, o povo perdia a guerra. E por mais que existia homens totalmente capazes naquela guerra, homens habilidosos, nós estamos falando que Josué estava lá, vários outros homens totalmente habilidosos na guerra estavam lá no arraial contra os amalequitas. Porém,
Sem as mãos de Moisés erguidas, você pode ser habilidoso, mas não vai dar certo. Sem as mãos do seu líder erguida para te abençoar, esquece. E outra, para de ficar tentando provar para as pessoas que você é bom, que você faz, que você é. Se Deus já falou que você é, você é. Não precisa provar, porque na tentativa de provar, você pode estar desagradando a Deus. Outro segredo aqui, para a gente terminar a aula de hoje. Tá? Olha aqui, eu vou continuar lendo o capítulo 10 e vocês vão entender um detalhe importante que talvez passe batido. Tá? Mas eu não vou deixar passar batido isso aqui não. Olha o que diz. Versículo de número 2. Então saiu fogo diante do Senhor e consumiu, e morreram. Ou seja, Nadab e Abiú morreram como punição, né, diante de toda aquela congregação. Tentaram provar para a congregação que eles eram bons e morreram diante de toda a congregação. E disse Moisés a Arão: isto é o que o Senhor falou dizendo: serei santificado naqueles que chegarem a mim, serei glorificado diante de todo o povo. Porém Arão calou-se. Versículo 4. Moisés chamou a Misael e a Elzafã, filho de Uziel, tio de Arão, e disse: chegai, levai-vos vossos irmãos diante do santuário para fora do arraial. Então chegaram e os levaram nas túnicas para fora do arraial, como Moisés lhe dissera. Versículo 6 diz assim, ó. E Moisés disse a Arão: seus filhos, e a seus filhos Eleazar e Itamar: não descobrirei as vossas cabeças, nem rasgarei as vossas vestes, para que não morrais. Nem venha grande indignação sobre toda a congregação, mas vossos irmãos, toda a casa de Israel, lamentem esse incêndio que o Senhor acendeu. Não saireis da porta da tenda da congregação para que não morrais, porque está sobre vós o azeite da unção do Senhor. E fizeram conforme a palavra do Senhor. Olha o detalhe aqui, ó. E falou o Senhor a Arão dizendo: não bebeis vinho e nem bebida forte, nem tu e nem os teus filhos. Gente, nós estamos falando do primeiro erro de Nadab e Abiú, que foi a questão de tentar provar para a congregação que eles eram escolhidos e acabaram esquecendo de uma ordenança. Escolhidos erraram por tentar provar ser aquilo que não eram. Mas aqui nós estamos vendo um detalhe e isso preocupa muito. Porque se eles são santificados e se eles trabalham no santuário do Senhor, eles tinham que ter uma ordenança, eles tinham que manter uma santificação e eles não podiam se contaminar com bebida forte. E olha que coisa interessante, para a gente terminar a aula de hoje. Diz os estudiosos que pode ser que além de Nadab e Abiú entrarem no tabernáculo do Senhor para tentar provar aquilo que eles não eram e acabaram esquecendo da ordenança do Senhor, eles também entraram embriagados. Porque se Moisés está dizendo: não bebei bebida forte, nem você e nem os seus filhos, significa que Arão e a casa deles estavam embriagando com bebida forte, algo que o Senhor não gostava, algo que o Senhor repudiava, algo que o Senhor não autorizava isso acontecer diante dos escolhidos para trabalhar no tabernáculo do Senhor. Então eles já entraram dentro do santuário fora de si, porque você sabe que uma dos efeitos da bebida forte, nós estamos falando da bebida forte, daquela que embriaga mesmo, um dos efeitos dela é tirar a sua própria consciência. Então aqui dá para a gente entender o porquê que eles estão entrando, fazendo as coisas que dão na telha deles fazerem e não estão se preocupando com a morte. Eles estão simplesmente entrando, oferecendo fogo estranho e parece que nada está acontecendo. Com certeza alguém ali, né, no meio da congregação que talvez sabe alguma ordenança ou outra deve estar falando: vocês não estão percebendo, esse não é o fogo que Deus acendeu, cuidado aí. Talvez alguém está avisando, mas eles não estão nem aí, eles estão entrando. Então o erro aqui, primeiro erro, tentar provar para a congregação aquilo que eles não eram, esquecendo a ordenança do Senhor. E o outro erro é que eles estão fora de si. Vou falar de perto aqui com você, ó. O assunto aqui não é bebida forte, nada, mas o assunto aqui é quando você escolhido está fora de si.
Vou dizer uma coisa, quando você briga, né, com a sua esposa, com o seu marido, você briga no serviço, você briga em algum ambiente fora da igreja e depois você vai no púlpito da igreja atacar a igreja por causa que você está bravo, você está fora de si. Se você está fora de si, como é que você vai exercer o chamado? Entenda uma coisa, algo que eu sempre falo para os líderes, os obreiros lá da nossa igreja. Olha, não mistura os seus problemas lá de fora com o reino de Deus. A igreja não tem culpa dos seus problemas. A igreja não tem culpa das suas raivas, do seu. Tem muitos líderes fora de si que estão subindo no púlpito, fazendo a obra de Deus e acabando e prejudicando a igreja do Senhor. Muitos pastores e líderes que estão fora de si, e fora de si assim, bravos, totalmente estressados, chegam na igreja, atacam em cima do altar, destroem as pessoas, acabam com tudo, porque, beleza, o assunto aqui é bebida forte, tudo bem, o assunto aqui é bebida forte, mas eu estou levando esse assunto da bebida forte para outro patamar, tá? Você líder, você não bebe, você não se embriaga, tal, mas muitas vezes você chega fora de controle em cima do seu púlpito, em cima do púlpito da sua igreja. Muitas vezes você chega fora de si em cima do púlpito da sua igreja. Muitas vezes você chega inconsciente por conta das coisas que aconteceu, dos problemas, você chega fora de si e acaba prejudicando toda a igreja do Senhor. Escolhidos também erram, mas você, escolhido, toma cuidado para você não tentar ficar provando para as pessoas ser aquilo que você não é. E toma cuidado para que você não perca o controle em cima do púlpito da sua igreja. Essas são as duas orientações sobre os escolhidos que nós temos para vocês. Lógico, daria para tirar muitas outras lições aqui de Nadab e Abiú, mas eu espero que você tenha aprendido muito nessa aula. Nós vamos voltar aqui na nossa próxima aula com o tema Recolhei os pedaços que sobrejaram. Tá? Você vai ver uma ordem do Senhor para os seus discípulos e nós vamos ver, nós como discípulos do Senhor, o que é para a gente fazer no reino dos céus, tá? No reino de Deus. Eu espero que você esteja gostando. Curso de férias da nossa Escola de Jovens Pregadores, curso rápido, 3 aulinhas para você ir mastigando aí durante as 3 ou 4 semanas que nós vamos ter de férias na escola. E divulga para as pessoas, que é de graça esse curso aqui, divulga para todo mundo, fala, vamos estudar na Escola de Jovens Pregadores, nós temos 3 aulas grátis lá que o professor liberou para todos. Hoje eu estou sem meu companheiro aqui, ele está fazendo cirurgia e espero que esteja dando tudo certo, esteja orando por ele, pastor Daniel Lombardo, mas aproveita esse curso de férias. E você aí, novo aqui na plataforma de curso de férias, nós temos aí embaixo aí, nossa promoção para você fazer parte dessa turma da Escola de Jovens Pregadores Online, que cresce a cada dia na graça e no conhecimento. E se tem uma coisa que você precisa entender é que não é uma aula, é uma experiência com Deus. Deus abençoe e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.